Buenas. Ciro Carlos Emerim Simone é médico e um dos nossos mais destacados quadros do PDT do Rio Grande do Sul. Foi vice-prefeito em Osório em 1985, prefeito em 88. De 94 a 2018, exerceu 6 mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e foi secretário estadual de saúde por 3 anos. Nesse 2022, é nosso presidente estadual do PDT. Ciro, muito obrigado por ter topado o convite de estar aqui com a gente no nosso café. Prazer estar contigo, com as pessoas da tua rede de informação. Eu te admiro pelo teu trabalho, por tudo que tem te esforçado dentro do partido. E acho que é importante que a gente possa, dentro do possível, cada um contribuir com esse trabalho. Acho que disso aí que nós conseguimos consolidar uma história política e a política se faz justamente com pessoas que tenham esta vontade, essa determinação e tudo isso. Então, portanto, estou à tua disposição. Muito obrigado, presidente. Para começar nosso café, como deputado estadual durante 6 mandatos, mas antes disso, seu início político foi aqui em Osório, como vice-prefeito e também como prefeito. Como que foi essa experiência municipal na década de 80 aqui em Osório? Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, fui nascer em Porto Alegre e voltei para Osório com 15 dias. Então me criei aqui em Osório, né? E depois saí de Osório com 16 anos, voltei a Porto Alegre para estudar. Fiz o segundo grau lá e a faculdade de medicina. E terminei voltando para Osório em 79 para morar aqui. E a partir daí eu já tinha uma integração com a comunidade, sempre tive uma integração com a comunidade, nunca me afastei assim, de não voltar à comunidade. E a questão de construir esse círculo de amizade, esse círculo de relações, fez com que eu, um ser político, né, me mantivesse ativo. Né? Só que essa atividade era um pouco difícil, porque eu também me envolvia muito com a parte médica, eu vim para ser médico nos olhos. E o que aconteceu que em 84 começou um grande movimento nacional pelas diretas. Eu era o presidente da seção do litoral, regional do litoral, né, da AMRIGS, da seção médica do Rio Grande do Sul. E com isso eu me movimentava, tinha diversas ações e atuações aqui na região. E terminei me envolvendo com a questão das diretas. E até ali eu não tinha filiação partidária. Eu tinha minha opção partidária, mas não tinha filiação partidária. Então, em 84, eu terminei me filiando ao PDT, a única filiação que eu tenho até hoje, tenho uma filiação só. E com essa filiação, eu terminei me envolvendo no processo político de Osório, terminei vice. Se eu for te contar todas as histórias, nós vamos ficar até amanhã aqui. Então, para encurtar a história, terminei me envolvendo no processo político. Em função disso, fui candidato a vice-prefeito em 85 e com a eleição de 85, que era uma eleição difícil, uma eleição que eu tinha entrado para perder, porque não ia deixar meus parceiros mal, entrei para emparcerar. Né? Terminou me elegendo vice-prefeito de Osório. Era um mandato curto, de 3 anos, porque Osório era área de segurança até ali. Né? Então foi um mandato de apenas 3 anos, como foi nas capitais e todas as outras cidades das fronteiras, e, né, Canoas e todas a fronteira do país, todas elas foram áreas de segurança. Então não havia eleição. E ali, 85 foi um marco, eleição das capitais e todas as áreas de segurança. Começou a abertura política no país, né? E com isso, eu me elegi vice-prefeito, e de vice-prefeito em 88 teve eleição para prefeito e me elegi prefeito. Na verdade, quem tinha que ir no meu lugar em 85 era o Romildo Bolzan Júnior, que era vereador, já bem mais jovem que eu, 9 anos mais novo que eu, podia ser o nosso vice-prefeito. Mas por questões políticas, no momento, terminou caindo, né, para mim, o fato de ser candidato a vice-prefeito, e depois, em 88, eu fui candidato a prefeito e ele vice-prefeito. Tá? Nós fizemos uma parceria desde aquele período. Tá? Então, terminei me elegendo vice-prefeito, com ele de vice-prefeito, e eu tinha, em 88, 37 anos, ele tinha 27, 28, eu 38, eu tinha 28, ele tinha 29. Eu tinha 37, ele tinha
28. Né? Ele foi vice-prefeito. Né? Nós temos um bom trabalho, nos credenciamos dentro da comunidade, com uma visão mais nova, né? Com alguém que tinha sido eleito diretamente para comandar o município. E com isso, em 92, quando da eleição, ele foi candidato a prefeito, se elegeu prefeito, né? E eu fiquei 2 anos fora do processo, né? Deixei de ser prefeito. E aí existia uma saudade da comunidade do litoral de ter um deputado, né? Porque o último deputado tinha sido o pai do Romildo Bolzan Júnior, o Romildo Bolzan. E aí ele terminou sendo ele o último deputado, e eu terminei concorrendo em 94, assim, para ajudar o partido, ajudar a região, no sentido de não seria uma esperança de me eleger, e terminei me elegendo deputado. E daí foram-se 6 mandatos, né? Até 2018, 2019 terminou o mandato. E essa é a história política. Uma coisa meio casual que foi acontecendo, sem nenhum esforço, né, se dizer, ó, eu preciso ser, não, mas a gente foi se envolvendo e com os compromissos aumentando, com a parceria política e com os compromissos aumentando das necessidades que sempre teve. No início, a necessidade municipal, a necessidade dos bairros, a necessidade da comunidade, e depois a necessidade regional, que exigia que tivesse alguém, né, que estivesse olhando para a região, que pudesse fazer alguma coisa para a região. E nessa trajetória, com 6 mandatos, o senhor é muito respeitado por todos os partidos, inclusive muito procurado também no ambiente da Assembleia Legislativa, e chegou a ocupar a posição de presidente nacionalmente dessa reunião de todos os deputados estaduais das Assembleias Legislativas. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre essa sua representatividade nessa posição da presidência, que era da UNALE, né? União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. Bom, na verdade, como tu dissesse, eu vivo intensamente aquilo que faço. Né? E como deputado estadual, eu vivi esse ambiente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Isso é uma entidade que congrega todos os deputados estaduais do país e que procura fazer com que haja uma discussão permanente, né? E uma troca de experiências e até um aprendizado, eu diria assim, das questões legislativas, né? Que ajuda, né? Então, eu participei desde do meu fim do primeiro mandato e em função disso ocupei todos os cargos que podiam ter, desde lá de membro, de representante do Rio Grande do Sul no Conselho, fui secretário-geral, fui tesoureiro-geral, fui vice-presidente, né? E terminei chegando à presidência da entidade e fazendo aquilo, procurando promover justamente isso, esse intercâmbio, essa relação e especialmente também aquelas políticas estaduais que muitas vezes são renegadas, porque nós vivemos numa república, né? E vivemos um ambiente que eu te diria, é um ambiente que é de uma federação, só que não funciona como federação. Todas as coisas no Brasil são muito centralizadas. Tu pega outros países que também são chamados de federação, que é a Federação dos Estados Brasileiros, tu pegar outros estados que são federação, eles são muito mais, eu te diria assim, mais independentes. Tem coisas que eles que resolvem, eles que mantêm, inclusive própria legislação e coisas que são próprias de cada estado. Porque tu pega um país que nem o Brasil, tu fazer uma mesma legislação para o Brasil, para o Sul, para o nosso Rio Grande do Sul, fazer essa mesma legislação, por exemplo, para o Nordeste, ou para o Norte, ou para o Centro-Oeste, ela vai ter alguma questão que vai ser inadequada. Se nós fizermos só para cá já vai acontecer problemas. Imagina tu fazer uma legislação que seja nacional. Né? E que vai ter que todo mundo obedecer a mesma coisa. Então, por isso a federação tem que ter algumas coisas que sejam características e próprias dos estados. Então a gente sempre brigou muito por isso, no sentido de essa entidade é muito responsável por isso, de poder fazer com que algumas políticas sejam próprias daquela comunidade em que tu vives. Né?
os municípios, cada um tem as suas leis em que o município atua, o município decide, o município resolve. E assim tem que ser também com o Estado em relação ao país. Né? O Estado tem que ter as suas próprias leis em determinadas questões que sejam próprias para a população que ele vive. Então a entidade ela sempre viveu muito isso e eu me orgulho de ter podido participar e contribuir com essa entidade que representa os legislativos estaduais e os deputados estaduais. Ah, genial. E que orgulho para nós do PDT, né? Ciro, o senhor como médico e como deputado estadual sempre teve uma das principais bandeiras, a saúde. E hoje a gente tem uma situação no Rio Grande do Sul de mais de 60 casos de câncer, de neoplasias, né? E entre os tipos de câncer tem cerca de 5 mil novos casos de câncer de mama nas mulheres. E o senhor liderou uma frente para que pudesse disponibilizar as mamografias num tempo em que o Sistema Único de Saúde não fornecia. Eu queria que o senhor contasse um pouco desse contexto e como que foram essas lutas para chegar nessa conquista. Não há dúvida que o câncer de mama é um dos cânceres mais impactantes, né? Em função de que, na maioria dos casos, as pessoas, um tempo atrás, elas descobriam o seu câncer quando já as coisas estavam avançadas, né? E isso começou a ser quebrado, isso a partir do momento em que começou a ciência começou a poder fazer diagnósticos mais precoces, né? E esses diagnósticos mais precoces ficaram muito reservados para alguns nichos, né? E é importante que o Sistema Único de Saúde pudesse participar do processo e oferecer isso de uma forma que atendesse a toda a população, né? Então, o Sistema Único de Saúde demorou um pouco nesse processo, ele demorou a entender de que as mulheres, a partir dos 40 anos, precisam fazer os exames anualmente, ou no mínimo bianualmente, né? E que isso proporcione a esperança de que mesmo, porque não existe assim, prevenção em câncer de mama. A câncer de mama é uma coisa que acontece num determinado percentual da população que tu não pode especificar e dizer quem é que vai ter ou quem não vai ter. Até tem alguns casos que tu pode até prever, que são os casos em que as pessoas têm herança familiar de constituição, mas isso é uma minoria, tá? A maioria acontece, ela vai pintando o câncer aqui, ali e lá. Então o que acontece? Que o exame precoce, o exame de qualidade com precoce, ele dá condições de fazer com que faça diagnóstico precoce. Só que às vezes não é só isso, às vezes tu pega um câncer de mama e tu tem uma imagem, né, uma mamografia, que é suspeita de câncer de mama, mas tu precisa confirmar para fazer as coisas. E aí vem a questão tem que fazer uma biópsia, tem que ir à frente, né? E essa demora entre fazer a mamografia, depois fazer o diagnóstico definitivo, isso são coisas que levam, né, a que esse período possa ser determinante de que a pessoa tenha chance ou não de se salvar. Porque, como eu disse, não existe prevenção, existe o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce o que é? O exame precoce e também tudo que segue aquele primeiro exame, a primeira mamografia ou a primeira ecografia que segue, que é justamente a possibilidade de fazer uma biópsia, constatar que aquele é um tumor e fazer um procedimento. Então, essas questões têm que estar alinhavadas, elas não podem estar afastadas. Não adianta tu fazer só mamografia e não ter o diagnóstico definitivo. Não adianta fazer mamografia, ter o diagnóstico definitivo e não tratar. Então, tu tens que ter essa cadeia, tem que estar muito bem azeitada, muito bem organizada, no sentido de que tu possas fazer, no momento que tu tens um exame, tem uma lesão suspeita, posso fazer a biópsia, confirmar a existência daquela lesão e logo em seguida fazer os procedimentos necessários, seja ele a cirurgia, seja a quimioterapia, seja a radioterapia. Hoje, se feito o diagnóstico precoce, se feito esse caminho com rapidez, nós temos quase que 100% de chance de salvar a vida de uma pessoa que tem um câncer. Ah, genial. Ciro, entre projetos que o senhor liderou enquanto deputado estadual pelo PDT do Rio Grande do Sul, um dos que se destaca
é relacionado à indústria de brinquedos aqui para o Rio Grande do Sul, né? A gente vive num contexto em que o presidente da República é o Bolsonaro e que ele faz apologia ao uso de armas para as crianças. E nesse seu projeto, o senhor, de certa forma, desestimulava com que as indústrias produzissem armas de brinquedo para as crianças. Eu queria que o senhor contasse um pouco desse contexto e como que foi esse projeto. Eu te digo o seguinte, é uma questão muito difícil. Eu me criei criança e quando eu era criança o filme que se mais passava nos cinemas era os Bang Bang. Então era tiro para cá, tiro para lá, e a gente como criança também saía isso aí. Era um estímulo, né, à violência, e esse estímulo não terminava se replicando, mas ele foi se intensificando com o tempo a ponto de hoje nós viver a fato de ter um presidente da República que acha que esse é o caminho. Todo mundo tem que estar armado, todo mundo tem que comprar arma, nos Estados Unidos se compra armas e está lá os casos acontecendo todos os dias, no sentido que as pessoas compram, uma pessoa que não está bem mentalmente, compra uma arma, sai lá atirando em todo mundo. Tá? Então eu acho que esse não é a solução, não é o problema. Então eu depois de um certo tempo raciocinando sobre tudo aquilo que eu vivi e sobre as coisas que estavam acontecendo, tá? Eu acho que é um momento, de fato, de tu evitar que a criança tenha a possibilidade de ter o seu revólver na mão, o que hoje está mais difícil, porque os filmes que hoje existem são muito violentos também, né? As crianças vivem muito essa violência do dia a dia, eu não sei o que isso vai dar. E uma preocupação é justamente evitar de que as fábricas fabricassem armas, entende? Armas de brinquedo. Tá? Qual foi aquela coisa que deu um estalo, né? E conversando com parceiros, pessoas estavam, quem sabe se nós aumentar o imposto, né? Porque como é que o Estado trabalha em função do cigarro? Bom, o cigarro é uma coisa prejudicial, é uma coisa que aumenta o imposto lá em cima, faz o preço crescer, que aí vai evitar que as pessoas, nem sempre evitam, mas é uma forma que tu usa, né? Então eu fiz um projeto na Assembleia no sentido de aumentar os impostos relativos a todos os brinquedos com relação com armas, tá? Todos os brinquedos. E ao mesmo tempo reduzia aqueles que não tinham. Entendeu? Então tu aumentou o imposto de um lado e diminuiu o imposto do outro, tá? Das fábricas de brinquedos, então fazendo com que as empresas estivessem mais voltadas a produzir um produto que fosse mais fácil de vender. Quando tu tem menos imposto é mais fácil de vender. Então foi esse o raciocínio do projeto, mas pensando justamente na possibilidade de tu não teres a oportunidade de que as empresas pudessem oferecer cada vez mais armas de brinquedo que depois se tornam armas de verdade. Uhum. Ciro, um outro projeto seu que se destacou na sua trajetória como deputado estadual foi na área ambiental a respeito de pneus, né, que estavam sendo comprados, usados, vindo de fora. Eu queria que o senhor contasse um pouco desse contexto e como que foi a sua proposição lá na Assembleia Legislativa quanto a esse tema. Na verdade, um projeto que a gente fez para chamar a atenção sobre a questão ambiental. Tá? O Brasil sempre viveu alguns momentos de dificuldades e um deles sem dúvida foi a questão de se adquirir lixo. Muitas coisas são... E o pneu não deixava de viver um momento de dificuldade do país em que se importava um lixo do pneu usado para usar aqui um tempinho bem menor, tá? E o país que era mais desenvolvido, os seus donos de automóveis usavam o pneu até um certo ponto, botavam um novo e tinham como trocar esse pneu lá com um certo valor, e esse pneu, aquele empresário que comprava, que trocava, fazendo a troca, ele vendia para cá, tá? com um tempo de uso bem menor, e ele terminava fazendo com que essa estrutura que chegava aqui, tá? Depois não tinha destino final. Tá? Então a primeira coisa que se fez foi assim, quem se importar pneu usado, o mesmo número ele tem que ter um projeto para dar destino final. Esse foi o primeiro projeto. Não era proibir os caras, porque era difícil, tu não tinha como fazer uma lei estadual para proibir a importação de alguma coisa, entende? Mas tu tinha como dizer assim,
quem comprar, como é o caso hoje com pilhas, com lâmpadas, quem vende tem um compromisso de dar destino final para aquela que está usada. Tá? Então foi esse o projeto que nós fizemos na Assembleia Legislativa, que foi aprovado no sentido de que, ó, tu trouxe pneu usado, tu importou, tu é importador, tu tem compromisso de, o mesmo número que tu importou, tu tem que ter destino final para ele. Entende? Então esse foi o projeto, sempre, uma questão ambiental para chamar atenção sobre o que acontecia na época. Hoje já não é tanto, porque já se consegue produzir pneus de forma mais barata no país, não vale a pena mais importar. Inclusive, uma das minhas melhores amigas da faculdade trabalha na Pirelli, ali em Gravataí, na produção de pneu. Ciro, falando um pouco sobre a sua trajetória no governo executivo como secretário estadual de saúde. Teve um incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, foi uma tragédia que infelizmente matou 242 jovens e feriu 636 na cidade, né? Na madrugada de 27 de janeiro de 2013. Nessa época, o senhor era o secretário estadual da saúde. Conte-nos um pouco sobre as ações que foram realizadas pelo SUS Gaúcho sob seu comando no contexto dessa triste tragédia de Santa Maria. Na verdade, a gente enfrentou aquela situação, talvez das mais tristes que eu tenha passado em toda a minha vida. Tá? Porque eu estava no litoral, eu morava aqui, era um fim de semana, tá? Era um sábado para domingo, tá? E eu fui acordado às 3h30, 4 da manhã, dizendo que lá em Santa Maria tinha acontecido um acidente, um fogo na boate, que tinha histórias de que vai ter até 15 ou 20 pessoas que morreram aqui lá. Essa foi a primeira coisa que me passaram. Tá? E a partir daquele momento, obviamente, eu comecei a procurar todas as estruturas que nós tínhamos. A primeira delas, que é uma das coisas fundamentais em termos de urgência e saúde pública, que é o SAMU. Tá? O SAMU que tenha condições de ter um veículo para transportar as pessoas, que tenha condições de ter paramédicos, que tenha condições de ter médicos para estruturar. Então, como era uma coisa um pouco maior, o que aconteceu? Aquelas pessoas que eram responsáveis pelo SAMU no Estado fizeram com que todas as estruturas de SAMU de toda a região da Grande Santa Maria, de toda a volta, pudessem se deslocar para lá. Tá? Se deslocar para lá para ajudar a atender. Só que, como todos sabem, a coisa que parecia aquele tamanho, depois se mostrou o tamanho que foi. Né? Nós tivemos aí a infelicidade de ter os mais 242 mortos, né? Que aconteceram 242. lá. 242 pessoas mortas. Mas o que eu posso te dizer assim, ó, tantas vidas foram salvas, porque o problema não foram as queimaduras, né? As pessoas morreram, uma grande população que morreu, ela morreu por intoxicação pela fumaça daquela esponja que pegou fogo lá, né? Aquilo lá criou uma fumaça que era tipo de um petróleo gasificado, que as pessoas aspiravam e por dentro do pulmão os pulmões ficaram assim, ó, tapados por dentro com esse óleo, né? O que impedia a troca gasosa, né? Que é o que a gente acontece, tu respira o ar, tu troca o oxigênio pelo CO2 que tu produz no corpo, tu troca pelo oxigênio que está na natureza. Como eles tinham esse bloqueio, eles não conseguiam trocar e morreram, a maioria deles morreu sufocada por falta de oxigênio, porque não conseguiu fazer a troca. Tá? E muitos do que estavam lá, embora não tivessem condições de ter saído, receberam os primeiros tratamentos, estavam com um pouco de dificuldade respiratória, mas não, estavam bem, vão para casa. Mas isso foi de manhã, começaram a passar pelo hospital, ou na madrugada começaram pelo hospital, foram para casa e chegou ao meio-dia, 1h, e começaram a voltar todos. Por que voltaram? Porque as lesões pulmonares começaram a se agravar e dificultar cada vez mais essa troca gasosa. Com isso, nós tivemos que fazer, eu te digo assim, nós foram feitos 100, número redondo, pode ser um pouquinho mais, mas em torno de 100 transferências de pacientes de Santa Maria para Porto Alegre, tá? Para os hospitais de Porto Alegre, o Hospital de Clínicas, o
Hospital Conceição, Hospital Cristo Redentor, Hospital de Pronto-Socorro, Hospital Mãe de Deus foi, Hospital Moinhos de Vento, toda essa estrutura que foi montada, bom, quer dizer assim, o transporte entre o Hospital Geral de Santa Maria ou o Hospital, outro hospital que existe em Santa Maria, deles até o aeroporto, e do aeroporto até aqui o aeroporto de Porto Alegre, e daqui do aeroporto de Porto Alegre até seus pais, não morreu nenhum dos pacientes. Isso foi o Sistema Único que fez. O Sistema Único de Saúde fez por conta, por sua conta, sem nenhum gasto, sem nenhuma questão de nenhuma pessoa. Fez, salvou as pessoas nesse processo. Né? E além mais, esses hospitais criaram, foram aprendendo também, porque não é uma coisa que tu saiba tudo o que está acontecendo, mas muitas pessoas foram salvas porque, diagnosticado de fato o que estava acontecendo, conseguiram fazer procedimentos, ou executar procedimentos que salvaram inúmeras vidas. Né? Então, na verdade, tu falavas da importância do Sistema Único de Saúde nesse processo, ele fez tudo isso e mais. O Sistema Único de Saúde instalou também a questão de saúde mental, porque isso é uma coisa muito pesada para os familiares, para as próprias pessoas que estiveram dentro, para sair. Então, montou um sistema de saúde mental, a própria cidade. Né? Em Santa Maria, a estrutura toda financiada pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu te digo o seguinte, hoje, como em tantas outras coisas, né, o Sistema Único de Saúde, ele é responsável pela uma grande parcela, mas uma grande maioria das parcelas que possam fazer com que as pessoas possam continuar saudáveis. Então, esse foi um grande exemplo. Eu falei que pouca coisa, tem muita coisa a ser falado sobre isso. Acho que até vai se falar no futuro para contar tudo o que aconteceu, mas de fato, sem dúvida nenhuma, toda essa estrutura do Sistema Único de Saúde, a presença na época da própria Presidente da República, a presença do Ministério, do Ministro da Saúde, a nossa presença do Estado, a presença dos municípios do entorno, tudo isso ajudou a que se pudesse salvar muitas vidas. Como o edital do concurso que eu entrei foi em 2013, enquanto o senhor era secretário, né? Foi justamente nesse ano. E em 2018 eu acabei tendo um trabalho lá pela vigilância da investigação do surto de toxoplasmose. E ainda era muito marcante, assim, reflexos sociais das pessoas, assim, em relação ao que tinha acontecido, né? A própria secretária municipal de saúde, que trabalhou na época, ela era, acho que da Brigada Militar, trazia, assim, com muito forte o impacto que teve na cidade dessa tragédia que aconteceu, né? Ciro, falando em Sistema Único de Saúde e nesse contexto de... a sua pauta também na Assembleia sempre foi muito forte em relação ao próprio financiamento do Sistema Único de Saúde. E no final da trajetória de Michel Temer, depois do processo de impeachment, ele tem uma das suas principais ações junto ao Congresso a implantação daquele teto de gastos. E aí eu queria ouvir do senhor, assim, na perspectiva de saúde, de investimento público no sistema, quais são os impactos desse congelamento dos investimentos para a área da saúde? O problema do sistema de saúde e o financiamento é que ele não é um subfinanciamento. Eu posso dizer que uma das coisas do papel na Assembleia sempre foi brigar muito para que o orçamento estadual pudesse ter um percentual, de fato, aquele estabelecido em lei, que era os 12%. Tá? E isso foi uma luta permanente em cada orçamento que se votava. E sempre com dificuldades, porque o artifício de colocar algumas coisas dentro do orçamento da saúde, que não são aquelas do atendimento em saúde, hoje assim, uma coisa importante em saúde é o saneamento. Sem dúvida é importante, né? Tu ter água tratada, ter tratamento de esgoto, é fundamental. Mas isso não é aquilo que a lei fala de recursos para investimento em saúde. Tá? Isso é uma coisa que deveria ficar separada. E sempre foi enxertado dentro do orçamento estadual e às vezes até dentro do orçamento federal para compor um número que desse os 12%, que seria o compromisso do Estado. Tá? E o que ocorre é que, como eu disse, sempre houve um subfinanciamento. Quando assumi a Secretaria de Saúde,
das premissas de assumir esse, bom, estou convidado, eu só venho, só aceito esse convite se nós, daqui para frente, desses anos que eu ficar, nós vamos alcançar os 12% de saúde. E aí, tive a parceria do governador, e de fato o orçamento ele praticamente triplicou no período que eu estive na Secretaria de Saúde. Isso oportunizou que a gente pudesse fazer de muitos investimentos, investimentos assim, na descentralização da saúde, numa ampliação da atenção básica de saúde, na qualificação da atenção básica, na melhoria da saúde como um todo, de saúde mental e outras áreas que às vezes estavam abandonadas, pudessem ser qualificadas e oportunizar um melhor atendimento da população. Então eu diria que quando tu pensa num sistema que é subfinanciado e tu só pode gastar aquilo que gastou naquele ano e mais a inflação do ano que vem, é sinal de que nós vamos ficar, infelizmente, por mais anos, por 10 anos, sem ter condições de financiar adequadamente a saúde. E esse é o grande problema. Nós não temos como financiar, porque daqui para frente o orçamento da saúde vai crescer à medida que aumentar também esse processo na saúde. Então isso é uma coisa muito ruim, é difícil e que sinaliza com coisas que não são muito boas para o futuro. Ciro, em 2018, o senhor já estava à frente da coordenação para a campanha a governo do estado pelo PDT, né? E nesse ano eleitoral de 2022, o senhor preside o nosso PDT do Rio Grande do Sul para chegar ao Piratini e conquistar novos espaços na Assembleia Legislativa. Qual a sua análise da conjuntura comparando 2018 com 2022 e quais as expectativas para essas eleições? Bem, eu te diria que são dois momentos totalmente diferentes, né? Nós tínhamos naquele momento lá uma eleição que no Rio Grande parecia que já tinha alguém que ganhou no primeiro turno, né? Hoje nós temos na eleição no Rio Grande do Sul algo muito, te diria, muito parelho, né? Existe uma eleição em aberto, primeiro falando da eleição no Rio Grande do Sul. Segundo, que a gente vive a nível nacional mais ou menos a mesma coisa, uma polarização que existia lá em 2018, que existe agora. Tá? E uma polarização mais raivosa agora, mais difícil, tá? Que não sei onde vai terminar e que eu acho que em qualquer um desses polos que chegar, nós vamos ter problemas futuros. Tá? Então, por isso, nós estamos apostando, né? Num meio do caminho aí, em algo que possa ser diferente e que possa não polarizar, mas que possa fazer com que haja uma concentração de esforços e de ideias no sentido de fazer com que o Brasil possa ir para frente, entende? Sem essa coisa ruim da polarização que, de fato, não traz benefício e pode piorar ainda mais para o futuro. Então, essa é a nível nacional. E no nível Estado, o que eu diria? Nós temos uma candidatura, uma pré-candidatura esse ano. A nível federal, o nosso pré-candidato é o Ciro Gomes. Um cara preparado, um cara que não tem rabo, né? Um cara que tem uma estrutura conhecida por todos, de vereador, de prefeito, de governador, de deputado, de ministro, né? Uma história e inclusive de estudo, um cara estudioso que tem um projeto, um plano de desenvolvimento nacional, coisa que tu passa para os outros candidatos, não, fala com fulano, não, resolve com fulano. Não, ele é uma pessoa que está preparada para dizer e para trazer o Zine, para trazer o João, para trazer o Pedro, para trabalhar com ele, que ele sabe que tem a orientação para trazer, sabe que tu vai trazer alguém competente, mas tem por onde caminhar, por onde traçar o caminho. Então esse é o Ciro. E aqui no Rio Grande também nós estamos aí numa pré-candidatura diferente também. Tá? O nosso pré-candidato, que está aí sendo colocado pelo partido a nível de Estado, é uma pessoa que tem uma vivência política, tá? E uma estrutura muito assim, responsável, muito independente e fundamentalmente ela é muito, eu te diria que ele tem bastante competência numa estrutura.
um jovem, começou lá, vereador lá em 2002, né, que trabalhou no DEMAI, na Prefeitura de Porto Alegre, depois foi em 85, 88 passou a ser, 88 ele foi, nesse período foi do lado do DEMAI, como vereador, foi do DEMAI, e depois foi presidente da CE, foi secretário de Estado, foi deputado por 3 mandatos, foi deputado estadual por 3 mandatos, foi deputado federal por 2 mandatos, tem uma vivência política e a experiência com vida e aprendeu. O tempo faz a gente aprender as coisas. Né? Então, eu te diria que nós vivemos um momento diferente porque o nosso pré-candidato, que é o Vieira da Cunha, é alguém experimentado, limpo, não tem o que falar, é um procurador de justiça do Estado. Para que as pessoas entendam, né, um procurador de justiça, é um cargo acima, né, um cargo que assim, na história de quem começa no Ministério Público, né, começa lá do seu trabalho a fazer algumas coisas. Depois de um certo ponto, o promotor de justiça, quando você tempo se transforma em procurador de justiça. É um homem ligado a esse processo, um que teve ligado também às questões tratando o Ministério Público, diversas questões importantes. Tá? Então, é uma pessoa que está experimentada, é experiente, é competente, já mostrou isso por onde passou na administração e é uma pessoa limpa, nova. Está aí, então nós temos, por isso nós estamos uma grande novidade a nível de Estado que pode, sem dúvida, fazer do seu trabalho, da sua disposição, da sua vontade, da sua determinação, da sua coragem, ele pode fazer diferença no nosso Estado. Ah, genial, genial. Ciro, o senhor sempre foi sócio do Grêmio. E como que foi ao longo das suas campanhas políticas pedir voto para os colorados? São duas coisas bem diferentes. A paixão clubística é algo que de fato nos faz com que a gente de fato tenha certa questão meio passional. Tá? Então eu sou gremista, quero o Inter perca, ou sou colorado, quero que o Grêmio perca. E torço às vezes mais contra do que a favor, contra o meu adversário do que for o meu time. Na política é um pouco diferente, apesar de ter algumas pessoas que pensam assim, dessa forma, mas na política tu tem que te preocupar em fazer, né, o que é de melhor, né, da população. Então ela é um pouco diferenciada, ela é um pouco mudada, tá? E eu te diria que a questão de tu ser colorado ou gremista, não ser colorado, tu é colorado, né? Não é uma coisa que impeça que eu vote em ti. Eu tenho que ter confiança em ti, eu tenho que ter em ti alguém que de fato me inspire algo de esperança, né? Me inspire algo de confiabilidade. Eu só voto em quem eu confio. Né? Então, essa questão de tu procurar as pessoas e fazer com que de fato tu te tornes alguém que seja confiável, seja com seriedade, com um trabalho organizado, um trabalho sério. Né? A política hoje está muito difícil, porque nós temos diversos exemplos que não só é a minoria, mas são maus exemplos que contaminam a política. Entende? Então, tu não te preocupa se tu é colorado, tu vai ter voto gremista, tu vai ter voto colorado, entende? O importante é a tua estrutura pessoal, teu comportamento, a forma como tu atuas e a visão que tu tens e aquilo que tu pode esperançar nas pessoas, aquilo que tu pode de confiar nas pessoas. Então, eu tenho certeza, até porque te conheço desde lá, da época que tu entrou na Secretaria de Saúde, que eu estava lá naquele concurso, que tu fosse batalhador para que houvesse a nomeação, eu acompanhei tudo aquilo. Eu sei que tu é um cara que tem todas essas características e tu tem tudo para ser uma pessoa que todas as pessoas possam confiar. Tu tem tudo para ser uma pessoa que as pessoas possam ter esperança. Por isso, eu acho que tu tem tudo para te dar muito bem nessa eleição. Bah. Obrigado, presidente. Fico honrado. Sabe que no 1º de maio foi lançado aquele caderno que reúne os artigos que o Brizola escreveu, né? Eu já tinha lido livros, mas sempre de a perspectiva de um jornalista. E comecei a ler agora, escrito pelo próprio pensamento do Brizola.
E para mim ficou muito marcante assim o quanto ele reforça dentro da política essa importância da integridade moral, que eu acho que é o que se perdeu muito nesses últimos anos, né? Acho que casa com essa fala que o senhor acabou de ter. A história da pessoa, né? A estrutura da pessoa, aquilo que ele inspirou em todos o tempo todo, a confiabilidade, a determinação, a coragem, mas fundamentalmente a confiabilidade e a esperança que as pessoas depositaram nele. É isso que é fundamental. Não é se tu é gremista ou se tu é colorado. Ciro, quero te agradecer muito por ter topado o convite e participar do nosso café e nos receber aqui na nossa cidade, em Osório, na Terra dos Ventos, um dia frio de noite, no meio do seu happy hour, né? Obrigado pela oportunidade. É um prazer, Vini, e eu quero aproveitar a oportunidade para dizer a todas as pessoas que são teus seguidores de que o Vini é uma pessoa que tem todas as condições de nos proporcionar daqui para frente momentos importantes, porque ele, de fato, tem uma estrutura pessoal muito consolidada, ele tem uma vontade já formada e ele tem tido a oportunidade de ter em seu entorno pessoas muito capacitadas, de boa cabeça e que pode, de fato, construir no conjunto algo que possa fazer o diferencial e poder, de fato, construir algo de bom para o nosso Estado. Sucesso no teu caminho. Obrigado, senhor. Obrigado.